Vamos guardar essa galerinha chegar. Dizer que andei errado, eu entendo. As suas queixas são justificáveis. É a falta que eu fiz nessa semana. Coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei, enquanto você me procurava. O que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. E o que eu não deixei, algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Amor, eu sinto a sua falta. A falta é a morte da esperança. Como o dia que roubaram seu carro deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil. Uma bobagem, uma irrelevância. Diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei, enquanto você me procurava. E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei, algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Vamos lá, me ajudem. Amor, eu sinto. Olá, pessoal. Que cara de sono, hein? E aí, PC, bom dia. Bom dia. Pouco, quase nada. Eu deixei algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Deixar mais uns 2 minutinhos pra gente iniciar, beleza? Essa cara de João na foto tá show, esse João. Foi a qual, hein? Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado. Eu entendo. As suas queixas são justificáveis. É a falta que eu fiz nessa semana. Coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. O aplicativo deu uma atualizada, não foi, pessoal? Foi. Enquanto você me procurava, o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. Vamos lá. E o que eu não
Música boa, mas vamos dar uma pausa aqui para a gente iniciar as atividades. E aí, pessoal, bom dia. Todos estão me ouvindo? Tá me ouvindo aí, pessoal? Sim. Beleza, ó. Aqui eu vou desativar o som, tá? De vocês, que eu vou compartilhar uma tela em relação à logística. Pessoal, para dar uma facilitada. Ô, Jéssica, bom dia. É ela mesmo? É, Ingrid. Bom dia, Jéssica, seja bem-vinda. Bom dia, João, Evelyn, Laís, Emily, Yasmin, Cecília, a outra Yasmin, Clécia, Janaína, Alisson, Kaique, Jéssica e Ingrid. Bom dia, pessoal. Minha irmã mandou avisar que daqui a pouco chega. Tá bom, Yasmin? Beleza, obrigado. Pessoal, eu vou estar compartilhando com vocês aqui uma tela que é... Bom dia a todos. Comentou. Oi? Foi sem querer, professor. Relaxa, de boa. Então, como diz a velha frase, passarinho que não deve a ninguém, está acordado desde 4 horas da manhã e cantando, né? Vamos lá, parabéns a todos que estão aqui. Isso é uma prova de dedicação, tá? E obrigado por estar aqui. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês aqui agora. Deixa eu tentar aqui abrir aqui para vocês. Compartilhar uma tela, que é pronto. Por favor, só me respondam. Estão vendo aí, tá? Essa tela? Liga aí. Pronto, beleza, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco da segunda etapa da gestão estratégica da logística e seus fatores críticos de sucesso. Nesse processo que a gente vai iniciar aqui, gente, a gente vai falar um pouco de história, tá? Porque nada melhor do que a gente dar início a um processo conhecendo um pouco mais de história. Alguns pontos que a gente viu lá no primeiro ano, no ano passado, a gente verificou alguns pontos de história, alguns pontos que dá continuidade a todo aquele processo. Não sei, eu acredito que vocês lembram daquele processo de armazenagem que a gente falou no ano passado, que começou desde 1901 e foi evoluindo o processo de armazenagem, tudinho. Eu acredito que vocês ainda lembram. A gente vai dar essa segunda etapa que vem falando um pouco de história relacionada a isso. Deixa eu ver quem está aqui. Alguém está mandando mais uma coisa. Aguardando permissão para entrar. Só um minuto. Cadê? Beleza. Obrigado por avisar. Quem for entrando aí, por favor, vai sempre me lembrando para dar permissão para entrar. Vamos lá. Eu vou ler um pouco, que a gente vai dar uma confirmada em relação a isso. Por volta de 1945, algumas empresas já haviam colocado transporte e armazenagem de produtos acabados sob um único gerente. As indústrias alimentícias foram pioneiras nesses aspectos. A partir de 1950, o conceito de logística passou a ser utilizado... só um minuto para admitir outra pessoa aqui, passou a ser utilizado para as operações empresariais. O alto grau de interesse levou a logística a integrar, isto é, logística passou a ser uma integração tanto da administração de materiais como de distribuição física. O que significa isso, pessoal? Desde o início desse processo, desde 1945, a partir de 1901 que a gente viu que a preocupação era com a estocagem, com todos esses procedimentos.
a partir de 1940, em meados de 1945 a 1950, como foi verificado nas empresas que esse processo rendia para eles esse tipo de recurso, o desgaste, as perdas que acontecia nesse processo, fez com que os empresários enxergassem a logística com os olhos mais específicos. Para quê? Opa, eu estou deixando de gastar muito aqui, se eu verificar isso aqui com a logística. Qual foi esse sentimento? Sabemos hoje que o nosso país é um país rodoviário, né? Tudo ainda é transportado via rodoviário e algumas coisas estão com os pensamentos de mudar. Eu inicio justamente com esse tipo de pensamento. Eu acredito, e a história diz por si só, que no período entre 1950 e 1960 foi um período propício para as novidades, tanto na área administrativa, tá, quanto nessa área de logística. Esse tipo de característica foi dominando o crescimento, veio também o marketing, que está bem estabelecido nessa época, que orientava muito as empresas. As condições econômicas, as condições tecnológicas, engajavam o desenvolvimento em si desse processo. Além disso, existia 4 condições chaves, tá, para identificar esse tipo de processo. Aí eu vou pedir que vocês anotem, se possível, para que tenha algum lembrete, numa futura avaliação, uma futura alguma coisa, anote especificamente essas 4 condições chaves que foram identificadas, tá? Nesse processo, entre a década de 50 e década de 60 na logística. Primeira, as alterações nos padrões, e atitudes da demanda dos consumidores. Alterações nos padrões e atitudes da demanda dos consumidores. O que significa isso? Existia uma regra que dentro desses processos, que as empresas era a famosa Maria, perdoa a expressão, mas era como eles falavam, Maria vai com as outras. Por quê? Eles seguiam, se ali está dando certo, eu vou acompanhar aquilo. Se aquele tipo de situação está dando certo, eu vou acompanhar aquela situação. E ainda hoje a gente utiliza, né? Nada se cria, tudo se copia. Quando as pessoas abrem algum comércio e está dando certo, uma porrada de gente vai abrindo e a demanda que existia não supre, não comporta para tanta oferta que existe. Muitos representantes de empresas, iam em busca de informações para justamente copiar. E nesse tipo de processo de copiar, de querer fazer algo parecido com o outro, fez com veio um nome também determinado como cartel. Para quem não sabe o que é cartel, existem algumas definições, que é quando as pessoas colocam os preços parecidos para vender algum serviço, para vender algum produto. A gente conhece muito isso, a gente enxerga muito isso, e infelizmente em posto de gasolina. Se você for analisar, a maioria dos postos é um preço só, a gasolina e o álcool. A grande maioria, tudo é um preço só. E esse tipo de processo é que foi enxergado para quê? Para que dê para as alterações nos padrões e atitude da demanda do consumidor. Por que isso? Da demanda do consumidor. A logística enxergou que nem toda área a gente pode utilizar o mesmo processo. Como assim? Como não utilizar o mesmo processo? Vamos entender que uma determinada região, um determinado produto venda mais que o outro.
E isso é lógico, porque vai determinar o consumo. E eu usar a mesma estratégia em todas as áreas, meu custo operacional vai ser astronômico. Eu não posso utilizar os mesmos processos de uma área que a demanda desse produto ou desse serviço é alta, nas outras áreas também. E isso deu a entender que o quê? Que as alterações nos padrões e as atitudes da demanda do consumidor fez com que cada área que tenha o seu determinado produto ou seu determinado serviço tenha que ser um tipo de estratégia específica. Vamos exemplificar aqui na nossa região. A gente entende, não sei, antigamente, Palmares aqui era conhecido como a cidade polo, porque a maioria das pessoas de outra região vinha das regiões circunvizinhas, vinha fazer sua compra num comércio aqui de Palmares. Aí a estratégia utilizada em Palmares é o quê? Sempre ter mercadoria para suprir a demanda. Nada impede também que hoje continue, mas nas pequenas cidades se encontra um novo processo, um processo diferente. Vamos dizer, Água Preta, que é aqui pertinho. Água Preta hoje tem supermercados de um porte mediano, que consegue suprir a necessidade da cidade. Gamileira, Ribeirão, Chechel, todas as cidades hoje encontram-se com um suporte necessário para atender a necessidade da demanda daquela cidade. Porém, em algumas outras cidades, devido ao fluxo grande, a estratégia utilizada é de outra forma. Segunda coisa é pressão por custos na indústria. Pressão por custos na indústria. Se a gente estava falando que na década entre 1945, mas entre 1945 e 1950, nesse período aí, todo mundo estava querendo fazer a mesma coisa todo mundo, porque achando que estava certo. E começar a entender que é preciso fazer essa mudança, quando a gente fala pressão por custo da indústria, é porque a indústria notou que estava perdendo muita grana com isso, estava perdendo muito dinheiro. Se você for analisar, se você for processar qualquer negociação de transporte ou de serviço, dependendo da distância onde vai se prestar esse serviço, onde vai vender esse serviço, onde vai vender ou vai entregar esse produto, não pode ter o mesmo custo como antes tinha. Para a gente hoje é até óbvio. Pô, se eu for entregar em Recife, é um custo. Se eu for entregar em Água Preta, o custo é menor por causa da distância. Mas, infelizmente, nesse período não tinha essa noção, porque a ideia era copiar. E copiar, enxergava-se que o quê? Que quem só se mantinha no mercado é quem tinha um capital alto para se manter. Aí fazia o quê? Os outros pequenos não conseguiam atender essa demanda, fechava as portas, e quem tinha grana aumentava a quantidade de clientes dele, e aí por isso conseguia se manter. Terceira situação, avanços nas tecnologias de computadores. Avanço nas tecnologias de computadores. Hoje a gente tem uma informação na mão. Busca de informação. Hoje a gente está conseguindo fazer uma videoconferência. Daqui a pouco a gente vai conseguir, né, não é muito longe, a gente fazer vídeo holograma. A presença virtual lá, através de holograma de alguém. Isso já está batendo aí na porta. E antes, que era tudo à mão. Era um vendedor para ir numa loja, anotava no papel, ou no final do dia, ou no retorno para a empresa no final de semana, separava todos os pedidos para na outra semana entregar. E esse era o processo. E com a chegada da computação,
E isso fez com que esse processo se tornasse mais rápido. E hoje existe o home office. A gente fazer uma compra de casa. Você entra em qualquer site, você consegue fazer uma compra numa loja virtual e aquela mercadoria chega para sua casa. E isso não existia. Era o processo, tinha que ser... Pode ter certeza, os pais de vocês, os avós de vocês, eram mais os avós, tá? Ainda daquele tempo de dizer assim, não, eu prefiro comprar as coisas eu observando, eu tocando, porque esse negócio de internet eu não confio, não. A grande maioria ainda pensa assim, uma boa parte. Mas a tecnologia, a evolução dos computadores fez com que a credibilidade disso aumentasse e a velocidade nesse processo viesse para dar ênfase na logística. E, por fim, o quarto, influências do trato com a logística militar. Influência do trato com a logística militar. O que tem a ver isso? Por quê, gente? Nesse período, a influência militar, além de necessária, tinha que se pedir permissão. O mercado dos consumidores precisavam cada vez mais, por variedade de produtos, melhorar nos níveis de serviço e elevar a produtividade. Porém, precisaria ainda, da permissão da influência do trato da logística militar. Mas, professor, por que está falando militar? Mas não é porque o exército tomava conta, não. Certo, gente? Não é porque o exército tomava conta, não. A influência militar é a rigorosidade de entregar e fazer do jeito militar. Era dizer que devia entregar naquele dia e tem que entregar naquele dia. Não tal horário estava e não tal horário era para ser entregue. O preço foi negociado esse, se viesse errado, quem perdia é quem mandou errado. Por quê? Porque não existia o processo de flexibilidade. Eu errei na hora de faturar o teu pedido e então ele chegou com um preço mais alto. Tu recebe ele aí que eu vou te dar um crédito aqui em relação a isso. Não existia essa flexibilidade. Era aquilo e é aquilo mesmo e não tinha mudança e ficava por isso mesmo. Essa era a ideia, tá? No mais, gente, o slide que vai ficar no aplicativo, tá? Vai falar para vocês, falando dos principais fatos, tá? Em relação a esses períodos. É um pouco mais relacionado à história. Toda a eficiência do controle tradicional, no desempenho das funções, estratégia de análise da cadeia. Era cada processo desse, nesse arquivo que eu vou estar enviando para vocês, tá? Também lá na plataforma, vou enviar esse arquivo, vai estar falando um pouco da história, um pouco desses processos. Eu quero que vocês dêem uma analisada melhor também no slide na página 3, tá? Que vem falando da evolução histórica. É um resumo principal que eu fiz da evolução histórica, falando até hoje, tá? Tem 1939, a 1945, aí vem o início da década de 50, vem falando de 1966 a 1970, 1971 a 1979, que representou um período prolongado da insensatez de quase todas as dimensões das atividades das empresas, 1980 a 1985 e de 1986 até hoje. É um resumo bem simples, vocês dão uma analisada em relação a esse processo e eu vou dar aqui 2 minutinhos a vocês aqui para quem tiver alguma pergunta para falar em relação a isso que a gente comentou agora. Por favor, quem tiver, é só levantar, vou ligar o seu microfone e fazer uma pergunta, Maria Eduarda, uma pergunta relacionada a esse processo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso? Não vamos ficar com aquele silêncio. Fala aí. Quem é?
Professor, eu não estava aqui no início do vídeo, não, então eu não sei qual foi a primeira coisa que você tinha falado, o primeiro assunto, no caso. João. Só faz. Infelizmente a gente iniciou de 9h50, tá, João? Mas eu vou te dar uma moralzinha. João, a gente está falando hoje aqui em relação à gestão, a segunda etapa de gestão estratégica da logística e seus fatores críticos de sucesso. Aqui na aula de hoje, João, a gente vai falar um pouco sobre história desse processo da logística. Não a história relacionada à armazenagem, que a gente viu no ano passado, no primeiro ano, relacionado aos processos de armazenagem de acordo com a evolução e vai subindo. Aqui a aula de hoje é falar em relação às mudanças que aconteceram, as alterações, a pressão que a indústria levou, todo esse período, os fatos principais que aconteceu aqui. Nada impede, João, que você, quando for abrir lá na plataforma, dá uma estudada em relação a esse arquivo que eu vou enviar lá, certo? Vai direcionar todo esse tipo de processo. É mais uma lida, é mais um conceito para você entender o porquê esses parâmetros, essas mudanças que está acontecendo dentro da logística. Não é bicho de sete cabeças, o arquivo está muito simples. Para você ter uma ideia, fora a capa, é um arquivo de 6 páginas. E páginas com letras grandes mesmo, para não dar dor de cabeça mesmo em relação a isso. O tamanho da fonte é 18, para você ter uma ideia em relação ao tamanho da letra. Não tem dor de cabeça. Eu falei algumas coisas aqui principais, mas lá no arquivo tem falando para qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer procedimento que venha fazer, me procura que a gente dá uma conversada em relação a isso. Ok? Estou vendo aqui que não tem mais perguntas. Pessoal, eu vou dar uma encerrada agora. Eu vou dar um tempo para vocês de 5 minutos, tá? Para a gente iniciar RH, tá bom? Fiquem bem. Daqui a 5 minutos eu estou mandando o link para RH. Tchau, gente. Tchau, tchau.